Vânia Ferrari, descabelada como sempre, desbocada como nunca é, Ana Nogueira. trazendo a resposta à grande pergunta: como vai ser 2022 quando o assunto é trabalho? Como é que vai ser a minha vida na volta para o escritório, para o ponto de venda, para o chão de fábrica, enfim, para os espaços colaborativos? Essa é a grande pergunta que todos estão fazendo e a gente sabe a resposta, a gente está chamando isso de volta para o futuro e a gente já explica por quê. Exatamente. Para complementar essa conversa, a gente vai trazer dados de uma pesquisa recente que um grande amigo, Daniel, compartilhou com a gente, de um instituto chamado Robert Half. E a gente traz os números para a gente também aquecer aqui a conversa. Olha só, 49% dos executivos e executivas que responderam essa pergunta acham que podem perder talentos. E 51% estão vivendo no mundo da lua, porque sim, eles vão perder talentos. Aquela autoestima fora de lugar, né, que tá se achando o bonzão, a boazona, que não vai perder ninguém, desculpa te contar, mas vai. Às vezes é bom, viu? E às vezes é bom, eu acho Desapega que também. é um momento de mudança e a gente vai falar por quê. Isso. 69% acham que será difícil encontrar bons profissionais. Agora eu queria que você pensasse, se você de RH, tava fácil encontrar talento? Pois é. Era simples retê-los? Já não era, né? A gente está falando de apagão de profissional desde o ano 2000. Quando o assunto é programador, quando o assunto é profissionais da área de TI, gente da área comercial que seja disruptiva, gente de operação, mão de obra especializada, já está faltando desde o ano 2000, então não deveria ser uma novidade. O que as empresas deveriam estar fazendo é criando programas de capacitação de jovens para a introdução em suas empresas, ao invés de ficar roubando uma da outra, né? Exatamente. Mais uma não novidade: 53% acham que os colaboradores estarão mais suscetíveis a estresse. Ah, por que será? Ô, gente. Por que será? Pelo amor de Deus, nós estamos passando pela situação mais traumática, provavelmente do século, e isso requererá uma sensibilidade por parte dos líderes, dos liderados, um pensamento novo acerca do que é trabalho. A gente fala isso há muito tempo, a gente não quer só dinheiro, a gente quer dinheiro, diversão e arte, a gente quer saúde, a gente quer a família, a gente quer alegria, a gente quer muito mais do que um cargo, não é? E isso também não é de hoje. Exatamente. É interessante relembrar, na verdade, uma pesquisa que a Exame lançou, se não me engano, em 2018 ou 2019, e que mostra que nós brasileiros somos o povo mais ansioso do mundo. Ui! Mais de 9% da população é diagnosticada com ansiedade, ou seja, é um nível de ansiedade que de fato precisa de um acompanhamento profissional, em alguns casos medicação. Então, as questões emocionais já eram muito importantes, presentes, preocupantes. Então o RH já vinha cuidando disso, ou deveria estar. Muitas empresas, muito antes da pandemia, já tinham espaços de meditação nos escritórios, já tinham acompanhamento psicológico como benefício. Então o burnout, quanto se falava de burnout, então vamos desmistificar que isso é novidade e que a pandemia trouxe, porque não é culpa dela. Agora, ela intensificou. Potencializou, claro. É fato. É claro. Tem uma frase do Criolo que é bom as empresas lembrarem. O Criolo disse: para quem perdeu um familiar na pandemia, ela nunca vai acabar. E para todo mundo que tem empatia, não deveria acabar também, né? Então, assim, também não entra com esse discurso de vamos voltar que tá tudo normal. Não tá normal. Nunca mais vai ser normal. E isso as empresas precisam perceber, né? É muito insensível da empresa dizer, bom, gente, então agora todo mundo volta. Não é assim. Passou, né? deu tudo certo. Não é. Então também precisa de uma sobriedade, de uma certa solenidade e de compaixão nesse processo de retorno para as companhias. É o momento da gente cuidar do outro, né? Da gente humanizar ainda mais as relações, que já era uma necessidade do mundo corporativo.
Mais um dado interessante, 76% das pessoas veem o trabalho remoto como benefício. Eita, Então, tá precisando de uma forma de atrair ou reter talento? O trabalho à distância, o home office, é fato concreto, simples de implementar, a gente já sabe como fazer, a gente já viu que é possível, não é para todo mundo, não é para todas as empresas, não é para todos os cargos, mas muita gente que ia todos os dias aos escritórios ficou em casa e produziu igual ou mais. Então, vamos olhar para isso e aprender. lembrando que home office é uma coisa com isolamento social e é outra coisa sem isolamento social. São duas coisas completamente diferentes. O que nós estamos vivendo aqui é um home office com isolamento social no meio de uma pandemia horrorosa. Com um nível de estresse absurdo, pessoal Medo, e profissional. Tal. Agora, o home office sem isolamento social é outra coisa, porque você vai poder trabalhar em casa, mas vai almoçar com o seu líder, você vai poder trabalhar em casa, mas vai fazer uma reunião no escritório do cliente. Você vai poder trabalhar em casa e seus filhos estão na escola, você não precisa compartilhar aí o mesmo ambiente, dividir sua atenção de maneira muito caótica. É outra coisa. Esse é o primeiro dos 6 pontos que a gente vai trazer para vocês para desmistificar algumas questões relacionadas ao trabalho remoto, ao modelo híbrido. A primeira é justamente essa: não vamos chamar de home office o que a gente vivenciou em 2020 e 2021. É outra coisa. Boa. Segundo, na verdade esse era o segundo ponto. É? O primeiro é a gente retomar a essência. Por que a gente está em home office hoje? A gente está em home office hoje, muitas pessoas, não todas elas, porque as empresas falaram, gente, o mais importante é cuidarmos uns dos outros, certo. Então fiquem em casa, a gente adapta o trabalho para ser realizado à distância, e isso foi bom para todo mundo. Foi bom para a empresa, porque você continuou trabalhando, produzindo e sendo relevante, e foi bom para você, que pôde se manter no isolamento social, em mais segurança. Então, retomar essa essência é importante, porque aquilo foi muito útil naquele momento. E foi feito do jeito que deu, né? Muitas vezes com improviso, a gente foi aprendendo ao longo do caminho, mas enfim, foi importante para aquele momento. Agora a gente precisa rever e passar para um novo patamar dessa conversa sobre onde trabalhar ou de onde trabalhar. Lembrando que da primeira vez, quando você saiu do escritório para casa, a gente fez rápido por causa da sua saúde. Agora não precisa ser rápido. Não sei porque está essa sangria desatada. Exato. De voltar imediatamente. Não precisa. Vamos fazer organizado, vamos fazer pensado, né? A gente ainda está em pandemia, então isso requererá ajustes para garantir a segurança das pessoas nesse retorno, enfim. A gente tem um super conteúdo sobre isso, que a gente tem levado para as empresas para ajudar nesse processo de retomada. Exatamente. Então, retomando, primeiro ponto, a essência, porque começamos a trabalhar em home office. Segundo, home office na pandemia é muito diferente de uma vida normal sem pandemia. Terceiro aspecto, talvez seja a hora de você mudar de carreira. Eita. Então, se ao longo desses quase 2 anos em que você ficou em casa, você percebeu que esse é o único modelo que te traz satisfação, felicidade e você quer trabalhar à distância, você tem que olhar para o que você faz. Pois é. Porque algumas atividades, algumas profissões não podem ser realizadas à distância. Imagina comigo, se um dentista falar, eu quero trabalhar em home office. Vou atender por telemedicina. Só vou fazer canal pelo Zoom. Eu dou um passo a passo, você fica ali no celular, você vai fazendo o canal e o monitor à distância. Arranque seu dente em casa. Faça você mesmo. Não vai rolar. E assim como esse caso muito extremo, que é o dentista, tem um monte de profissão que precisa ser presencial. Um vendedor de loja, um gerente de loja física, precisa estar ali em contato com o cliente, precisa gostar de gente, vai mostrar o produto, vai montar o look, enfim, um monte de coisa que precisa ali do contato físico. Existe a loja virtual? Existe, talvez seja o caso de você mudar de área dentro da mesma empresa, mas enfim, algumas profissões vão precisar ser revisitadas e se você é uma das pessoas que não abre mais mão de trabalhar de casa,
talvez seja a hora de você buscar uma nova capacitação, mudar, voltar a estudar, voltar para a universidade, enfim. Cuida dessa transformação. Se é isso que faz sentido para a tua vida, busca essa transformação. Ela vai exigir esforço, mas se é o que você quer... Pois é, mas e também pensa, varejo, tem o e-commerce e tem o ponto de venda. Se você está no ponto de venda e quer para o e-commerce, trabalhe essa sua posição dentro da mesma marca. E a recíproca é verdadeira. Começa a se mexer, bicho. Até porque uma coisa legal é que a gente ganhou novas habilidades. Exato. A gente ganhou novas habilidades. Muito à base do sofrimento para alguns, muito naturalmente para outros, mas naturalmente a gente aprendeu coisas e desmistificou coisas. Quanta gente na empresa falava de home office, falava, não dá, liderar à distância é impossível. Agora vamos lembrar, quem é canalha online também é canalha presencialmente. Quem é um profissional que dá perdido na empresa, dá perdido na frente do seu nariz, amor, você nem tá percebendo. Aquela pessoa que você sempre encontra no cafezinho, não é mesmo? Do dia, sempre existiu. Então tem a ver com ética, tem a ver com o processo de recrutamento de seleção, a gente já falou isso aqui. Então não pira, mas como é que eu vou dar feedback? A gente tem um módulo de feedback híbrido super legal, que treina o líder para o momento de dar feedback presencial, o momento de dar feedback pelos aplicativos, pelos sistemas e tal, e tá tudo bem. E o importante, a competência mais importante do líder não é ser presencial ou ser digital, é a empatia, é o ouvir o outro, é o treinamento para comunicação não violenta, é levantar fatos e dados. Então, são competências que você tem que ter como ser humano. E a ferramenta é o de menos, bicho. Então, esse é outra coisa para a gente repensar. Exatamente. Próximo aspecto, se a sua atividade pode ser realizada à distância, mas a sua empresa optou por voltar 100% para o presencial, talvez seja a hora de mudar de empresa. Eu acho que vai acontecer, as pesquisas mostram que vai acontecer uma super dança das cadeiras. A minha empresa vai voltar totalmente, eu não quero, eu vou mudar de empresa. A outra empresa vai ser totalmente remoto e eu não me adaptei ao home office. A gente tem amigos que não se adaptaram, que preferem o presencial. Então, a gente vai precisar encontrar um espaço dentro da empresa ou em outra que combine com os nossos valores, combine com o nosso jeito de trabalhar. Não existe certo e errado. Posso abrir um parênteses? Mas cuidado, de novo, a gente está falando de algo muito recente. Porque eu tô vendo as pessoas assim, não vejo a hora de voltar para o escritório. E aí vai acabar o isolamento social, e você vai falar assim, gostava tanto de trabalhar em casa. É verdade. Aí a pessoa fala, eu quero muito trabalhar em home office, eu adorei trabalhar em home office. Daqui a pouco essas pessoas falam, não tem troca, eu gosto de gente, eu gosto de interagir. Então cuidado, não é a hora de você escrever na pedra o seu jeito de trabalhar. Porque tem muito mais a ver com a sua vocação do que aonde é a coisa. O que tem que te orientar não é onde você vai trabalhar, é o seu talento. É a sua vocação. E se a sua vocação for trabalhar em circo, você vai ter que viajar pelas cidades. Se a sua vocação for ser youtuber, ai que vergonha, a maior parte das crianças quer ser youtuber. Ai, Jesus. Mas aí você pode fazer de casa, né? E é isso, procura, a resposta está dentro de você. Não está no escritório, não está no coworking, não está em casa, está dentro de você. Qual é o seu talento? E é isso vai te deixar feliz em qualquer lugar do mundo. De novo, a importância do autoconhecimento. Opa! Né? Olha para si, porque não é o que a empresa não vai te dar a resposta, o seu líder não vai te dar a resposta, você precisa encontrar. É isso aí. Né? Quinto aspecto, penúltimo, saúde emocional. Eita! Como a gente já falou, já era prioridade para as empresas, já era prioridade para a nossa sociedade, né? A gente só vinha adoecendo, a gente precisa fazer com que esse cuidado e esse olhar para esse aspecto da nossa vida seja permanente, porque a gente está numa fase de transição,
tem um monte de cicatrizes recentes, né, que a pandemia traz, então a gente precisa continuar cuidando da saúde emocional e de todo o impacto que esse momento trouxe para nossa vida, né? E que bom que a gente tem ouvido cada vez mais as empresas promovendo treinamentos, oferecendo benefícios, enfim, uma série de programas estruturados para cuidar da saúde emocional dos seus colaboradores. Isso precisa ser perene. Isso, azul. Último aspecto, Manda. Que é a chave para esse momento e a chave para o sucesso do trabalho: comunicação. A gente precisa cuidar da comunicação, ela precisa ser clara, frequente, ela precisa ser próxima, porque o que vai apaziguar os colaboradores, o que vai apaziguar essa situação de tanta incerteza é a gente estar munido das informações. Inclusive para aqueles aspectos onde você não tem a resposta. Olha, gente, não temos a resposta para isso. Porque aí a gente vai elevar o nível de maturidade da relação entre o colaborador e a empresa. E aí a gente vai convidar todo mundo a trazer solução. Porque se eu tenho todas as informações, todo mundo está no mesmo nível de igualdade, todo mundo tem acesso à informação, a gente vai ter mais vontade de oferecer o seu melhor, de trazer solução, de ser protagonista desse momento. Porque a pior coisa é a gente viver num cenário de incerteza, onde algumas pessoas estão com a informação, parece que tem uma agenda oculta. Esse cenário de incerteza é que vai te fazer perder talento, as pessoas vão começar começa a surgir boatozinhos e a coisa fica ali, não fica clara, não fica madura. Então, cuidar da comunicação é muito importante. Lembrando que comunicação também é um problema que antecede a pandemia. Gestão da informação, gestão do conhecimento, comunicação entre auto-administração e quem está no ponto de venda, isso é um problema antiquíssimo, né? O que a gente tem de benefício agora é que a gente aprendeu que a gente pode pôr na mesma live o trainee e o presidente, os gerentes, os supervisores, o operacional, o jurídico, o financeiro, o RH, na mesma live para todo mundo ouvir a mesma coisa com um custo minúsculo. Então esse medo que a gente tinha de fazer evento online, que eu não sei porque as pessoas tinham tanto medo de fazer evento online. Ou essa necessidade de segregar qualquer evento, né? Qualquer evento é ou para colaborador, ou para líder, ou para alta gestão. Não necessariamente precisa. Né? Não, a gente está super feliz, porque a gente está fazendo evento online para geral. E aí fica todo mundo na mesma página de verdade, né? Porque senão é aquele telefone sem fio eterno, que aí um fala pro outro, que fala pro outro, que fala pro outro, que a gente chamava no passado de gestão tiririca. Eu falei para ele falar para ela, para ele falar para ela, que eu gosto dela. Então agora tá todo mundo na mesma página, e então a gente não é mais virgem no ato de unir todo mundo através das plataformas digitais. Isso é maravilhoso e não tem que acabar. Exato. É esse cuidado que precisa acontecer. Vamos continuar comunicando todo mundo da mesma forma, porque é importante para gerar engajamento e todos os outros benefícios. 6 passos, 6 informações que você deve levar para a discussão na sua empresa. Você que é de desenvolvimento humano, leve esse vídeo para as salas de treinamento, leve esse vídeo para as reuniões de liderança, porque a discussão é mais simples do que a gente está pensando, né? Porque de volta para o futuro, nós já vivemos no escritório, no ponto de venda e na fábrica, portanto não há novidades sobre como será isso. A questão é que são protocolos novos, esses sim, que garantirão a segurança de todos. Então, relativamente simples, e ouçam o colaborador. Exatamente. E por outro lado, a gente sabe como era trabalhar no escritório e a gente também viu que é possível um monte de coisa ser feita à distância. Então vamos encontrar o equilíbrio, unindo a essa escuta ativa dos colaboradores, e aí o resultado vai ser bom para todo mundo, vai estar todo mundo dando o seu melhor, sendo feliz. Não precisa ter um modelo único, não precisa engessar os processos, vamos simplificar e deixá-lo mais fluido e individualizado. É isso. Né?
Porque Dá para fazer. dá para fazer. Bom, a gente tem criado conteúdos customizados para cada empresa, porque cada empresa tem uma necessidade diferente, um momento diferente. É nessa hora que a gente entra, porque santo de casa não faz milagre. Você chama a gente vai à tua empresa. Antes, obviamente, a gente faz uma reunião de briefing para entender o seu momento, o cenário, o que aconteceu de bom e de ruim, onde vocês estão, para onde vocês querem ir. A gente cria esse conteúdo customizado para vocês e leva esse conteúdo de uma forma leve, disruptiva, divertida, desmistificando e democratizando essa discussão, e você vai ver que a gente vai conseguir devolver a equipe para vocês num outro patamar de consciência sobre o que é trabalhar neste novo momento. Contem com a gente, sem modéstia, a gente é muito boa nisso. Então, os nossos resultados têm sido incríveis, a gente mantém esse indicador, 98% das nossas plateias presenciais e virtuais têm dado conceito excelente para o nosso conteúdo e 100% tem afirmado que o conteúdo é útil para o minuto seguinte no trabalho. Então, chama a gente te ajuda e vai ser uma delícia a gente trocar essas experiências com vocês. Contem com a gente. Beijo. Beijo!